Para ele, a razão é a razão na sua força de pensamento e na sua força lógica de raciocínio, né? Você tem que pensar a razão como algo que tem um poder, não é? De não se ater às tendências, né, da natureza humana, as mais imediatas. A razão, ela é uma tendência também, é algo que foi dado ao homem, mas que justamente tem essa característica para o Kant de torná-lo independente das suas tendências naturais, das suas inclinações naturais. Realmente você pegou bem o ponto, né? Porque a razão, ela no fim é isso. A razão e a liberdade são quase que uma coisa só. É possível pensar livremente, desde que você pense de acordo com a reflexão, que você reflita, que você faça... o início da aula, quando eu falei uma razão no seu uso dogmático, né, e uma razão com prévia crítica, né, um dogmatismo com prévia crítica, é quando, se você criticou essa razão por ela mesma, quer dizer, ela tem instrumentos para refletir sobre si mesma e para criticar a si mesma, né? Então, ela é livre nesse sentido, né? A razão é essencialmente livre, né? E é por isso que ela é o lugar mesmo da liberdade, né? O entendimento, ele vai tratar de perceber os fenômenos e determinar os objetos da experiência. Não tem liberdade nenhuma aí, mas a razão enquanto instância mais ampla, maior, mais alta, é ela que vai poder se criticar se ela dizer, não, a razão aqui acredita, um dogma, né? Por exemplo, eu tenho uma crença na imortalidade da alma, ou numa entidade superior a mim, né? Eu tenho que demonstrar isso, né? Mas será que a razão pode demonstrar? Ela mesma vai se criticar para saber se ela pode demonstrar, por exemplo, a existência de Deus, né? Ele vai falar, bom, mas a razão não tem esse poder, porque Deus está fora da experiência possível. Ela não pode, ela pode pensar que haja um Deus, pensar sim, porém nunca demonstrar ou conhecer. Essa é a diferença dele em relação à filosofia clássica anterior, que demonstrava, por exemplo, a existência de Deus, a imortalidade da alma, né? O Descartes, né? Indo um pouco no período histórico, quer dizer, ele viveu num momento onde teve um desenvolvimento, o início do desenvolvimento científico grande, física, na Europa. Claramente existe uma relação, mas entre a filosofia dele e o momento que a Europa estava... A física é newtoniana, né? Como se dá e o começo da Revolução Industrial. Além disso, bem lembrado. A divisão de trabalho, tudo começava. Quando ele fala, por exemplo, do ensino na universidade, ele vai comparar a universidade, não é, a divisão dos professores nas várias matérias, nos vários ramos do saber, como um trabalho especializado numa fábrica, que cada um tem seu setor, não é? É curioso porque os reflexos são grandes. Na física dá para perceber bastante bem, no campo teórico, como você viu, né, como ele acompanha o desenvolvimento da física newtoniana, né, e vai fundamentar essa ciência, de certa forma justificar essa ciência, embora, como nós tenhamos visto, não seja a única preocupação dele. Ele está preocupado em fundamentar uma metafísica, se é possível ou não, e fundamentar uma moral, né? Mas justifica também a ciência, quer dizer, todo o início da Revolução Industrial, o desenvolvimento da ciência e da física matemática está patente, né? Quando você pensa num experimento que é realizado não apenas tendo em vista o que é dado na natureza, o empírico no sentido mais pobre da palavra, menos forte, se você quiser, mas ele já... O próprio experimento é um experimento pensado de acordo com uma teoria, construído. Isso é a física matemática, né? E, ao mesmo tempo, ele vai dizer, bom, mas a matemática não é um bom instrumento para a metafísica. Aí ele vai fazer a crítica da filosofia clássica, né? O modus de dedução da matemática não serve para a filosofia, segundo Kant.
não serve para a filosofia. Ele vai separar o âmbito matemático e o âmbito filosófico. Ele diz, por isso que os dogmáticos, enfim, Leibniz, Spinoza, pensaram que podiam ir muito adiante e demonstrar o suprassensível, porque a matemática é o exemplo mais cabal de um conhecimento que dá certo, que você pode sempre ir além, né? Ele vai dizer, se a filosofia quer fazer isso, a razão entra em contradição com ela mesma. Ela cai em armadilhas tremendas se ela quiser acompanhar, por exemplo, na metafísica, o sucesso do conhecimento matemático, que não tem limite, né? Exatamente. Você vê que está tudo ligado com o tempo dele, né? E com o progresso da ciência, da matemática, né? As próprias instituições, né? A Revolução Francesa, né? O Kant vai dizer que um dos signos da melhora da humanidade é o entusiasmo que tinham os espectadores pela Revolução Francesa. Que espectadores eram esses? Os alemães que estavam para lá do Reno, né? O entusiasmo era sinal que a humanidade poderia melhorar. Diz os participantes não, porque esses estão interessados, né, em cortar as cabeças. Ele era contra o terror, aliás. Mas aqueles que estão vendo essa mudança, o republicanismo, né, esses realmente mostram com o seu entusiasmo, né, um vivo sinal da possibilidade de melhora da humanidade, de chegar a uma Constituição perfeita, justa, baseada na igualdade, na liberdade, que são, enfim, atributos da Declaração dos Direitos do Homem de 1793, né? E da própria Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, né? Interessante porque ele está inserido no seu tempo. Ele é contra o terror, contra a morte do rei, tudo isso ele é contra, porque é um crime e é lesa majestade. Mas ele mesmo diz, bom, mas o rei já não era mais rei, porque quando ele convocou os Estados Gerais, né, ele já se excluiu como soberano, né? Quer dizer, tem uma série de reflexões dele interessantes sobre a política da época dele. Poderia-se pensar que Kant idealizou o homem, né? Talvez fosse um homem ideal, um homem a ser atingido. Olha, eu achava isso também, de alguma forma. Toda a ilustração vê essa qualidade da racionalidade como muito forte, né? Toda a ilustração também, os racionalistas franceses, né? Havia uma preocupação muito grande com a razão. Mas, por outro lado, eu penso, bom, mas isso tudo está em vista, né? Nós vamos ver como é que o Nietzsche vai criticar toda essa colocação kantiana. Mas o fato de manter uma racionalidade ou uma exigência de racionalidade pode ser um ideal, né? Mas será que não está, nisso também não está implicado, né, o fato de se pensar que a humanidade pode tomar decisões ou simplesmente melhorar as suas condições de vida? Quer dizer, ou então se diz, não, o homem é completamente um joguete das mãos do acaso, né? Quer dizer, me parece que essa atitude está de acordo, inclusive, se a gente pensar na época, com uma ideia de progresso da ciência, por exemplo, ou de progresso da humanidade. Talvez isso hoje não faça mais tanto sentido para a gente, né? Talvez a gente esteja em pleno niilismo, né? Teórico, moral, não sei. Parece que é um homem social. Ideal. É um homem ideal, né? Aquele que consegue dominar. Ah, sim, é em vista de um ideal, mas isso ele não quer dizer. Mas ele nunca afirma que alguém consiga. O curioso, por isso que eu disse, eu pensava isso também. Um homem que está com 10%, outro com 15%. Menos. É um caminho, né? É um caminho que fica aberto. E quando ele diz, é curioso, nos textos sobre a história universal, né? Quando diz, eu, como filósofo, tenho a obrigação de escrever a história assim. Isso é surpreendente, porque ele tem consciência de que ele é um escritor e que se o escritor disser, bom, mas nada vale nada, a história não há uma melhoria do gênero humano,
ele está realmente corroborando essa realidade. É curioso porque ele tem, por isso eu disse, ele é um autêntico ilustrado, né, que acredita numa missão racional, vamos dizer assim, que o homem possa, de alguma maneira, 10%, 15%, 5%, 1%, agir conforme a razão. Nesse sentido, há um ideal a ser atingido, né? Embora esse ideal nunca seja atingido, é sempre uma aproximação, né? Tanto que é sempre uma aproximação do ideal, né? Quando ele fala a senhora falou das razões, vamos dizer, uma mais dogmática, uma outra mais elevada e tal. Essa mais elevada aí, ela estaria quase que se misturando com intuição, Não. com uma coisa mais... Não, é aquela que se critica. Não, é apenas aquela que já passou pela crítica. Ou seja, quando ele faz a crítica, é como se a razão pudesse se autodividir e a parte criticada pudesse criticar a outra que ainda não foi criticada, né? É curioso isso. Nada mais é do que a reflexão, né? A reflexão que pode ser... Bom, subjetivamente, cada um reflete quando está agindo, né? Você para pensar, é o que a gente chama de parou para pensar, né? Então, bom, espera aí. Votação automática, teria uma ação mais consciente, vamos dizer, Exato. da razão pensando, refletindo sobre si mesmo. Claro, a ação consciente é o pressuposto básico, né? Tanto no domínio teórico quanto no domínio prático, né? O automatismo seria o estar entregue ao determinismo natural ou a uma decisão de uma entidade supraterrena, transcendente, deuses, demônios ou coisa que valha. Alguma pergunta? Mais? A gente pode... Vocês têm alguma? Então podemos encerrar por aqui? O texto... Legal.